Olá, muito obrigado pela sua presença aqui no Entre Cidades Entrevista. Mais uma vez, aquele bate-papo gostoso. Toda segunda-feira, 8 horas, um vídeo novinho para você que nos acompanha, para você que fica por dentro de tudo que é relevante aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto. É por isso que a gente faz questão de trazer pessoas que estão fazendo a diferença no interior de São Paulo, pessoas que são daqui, que já estão conhecidas nacionalmente. E o nosso entrevistado de hoje é dessa maneira. Ele é um sucesso e você vai ver por quê. De uma criança tímida a uma pessoa que fala para muita gente. Já pensou isso? Aos 10 anos, ele vendia sorvete na rua, depois frequentou projetos sociais para aprender mais e mais e mais, e aos 18 anos, olha só, que jovenzinho, fundou a escola de comunicação mais inovadora do país. Aos 24 anos, ele já palestrou para mais de 15 mil pessoas em todo esse nosso Brasilzão. E se a voz lhe parecer familiar, é ele mesmo. É o colunista da Rádio CBN, aqui de São José do Rio Preto. Nosso entrevistado de hoje é Guilherme Constâncio, palestrante, empresário, empreendedor, um cara com a cabeça no futuro, sempre trazendo inovações inteligentes. Muito obrigado pela sua presença. E um apaixonado por esse momento, que adora não só compartilhar um conhecimento, adora aprender, mas adora conversar com pessoas como você. Obrigado pelo convite, Fer. A honra é toda nossa. Guilherme, uma criança tímida, você tem certeza disso? Não parece? Não parece uma criança tímida. Você fala com tanta gente de uma maneira tão fluida. E que milagre foi esse? Olha, muitas vezes o milagre desse desabrochar da comunicação em tantas pessoas, muitas vezes a gente vive isso e nem percebe como isso, pelo processo, vai se formando, né? Como criança, né, tímida, como alguém que passou por muitas dificuldades em relação à comunicação, no caso da minha vida, eu sei que existem várias pessoas que se identificam e passam pelo mesmo. Muitas vezes uma pessoa que precisa se comunicar e precisa vencer os obstáculos da comunicação, mas não sabe como, é uma pessoa que vive dia após dia perdendo oportunidades. Então, hoje para mim, não que há cura para a timidez, aliás, você aprende a lidar com isso, mas uma vez que você aprende e entende que uma vez que você domina a melhor ferramenta que existe para criar oportunidades, que no caso é a comunicação, você passa a enxergar um mundo diferente, você passa a encontrar muitas possibilidades na sua carreira, na sua vida. Então, sim, eu vivi bastante parte da minha vida como alguém que teve essas dificuldades, mas graças a tantas oportunidades, graças a tantas pessoas... Mas era aquela criança quietinha? Muito. Aliás, quantas crianças existem por aí que são as quietinhas, as introspectivas, que vivem hoje adultos da mesma forma? Então, sim, eu sempre fui uma criança não só tímida, no sentido de vergonha, de muitas vezes evitar certa exposição, eu chamo isso de se esquivar muitas vezes das ocasiões onde você precisa expor um conhecimento, expor o que você sabe, expor a sua opinião, mas muitas vezes a introspecção será que bate uma insegurança, né? Será que eu sei falar sobre isso? Será que essa minha opinião é a opinião que está certa? Será que eu posso mesmo falar isso ou vou ser julgado? A grande questão é quantas crianças vivem isso, quantos adolescentes vivem isso, que hoje são adultos que vivem a mesma coisa. O grande ponto aqui é como que você lida com isso, como que você digere isso e toma uma decisão de mudar ou não, de viver a vida nessa maneira, perdendo oportunidades, ou de transformar quem você é, as suas atitudes, a sua autoconfiança para que você conquiste essas oportunidades. Mas eu quero saber do Guilherme, a gente já vai chegar lá. Me conta do Guilherme, quietinho, quando ele percebeu que isso não seria tão legal, o que ele foi fazer? Eu sei que você gosta de música, tem um pouco de música nessa história, tem um pouco de teatro, pelo que eu li aqui do seu resumo. Me conta desse Guilherme. Tudo começou cerca dos meus 6 anos. Eu, quando criança, sempre fui apaixonado por música. Aliás, eu digo todas as vezes que eu me comunico, conto sobre a minha história.
que a música faz parte da minha vida e foi a minha primeira forma de me comunicar, de comunicar uma mensagem ao mundo. Aliás, a música tem esse grande poder, né, de comunicar mensagem sem mesmo você ter que falar alguma coisa. E ao mesmo tempo que eu crescia na música, eu me percebia um potencial artista, um potencial comunicador por meio das canções, por meio da harmonia musical e tudo mais, mas ao mesmo tempo sempre bateu aquela timidez, aquela introspecção, aquilo que me evitava, né, que me fazia com que eu tivesse que me esquivar dos momentos que eu precisava me posicionar. E durante um momento na minha vida muito sério, onde eu perdi realmente uma oportunidade por não conseguir me posicionar enquanto comunicação, enquanto opinião, eu tive que buscar algum recurso, buscar alguma maneira de melhorar isso, que estava me travando de certa forma. E aí eu encontrei no teatro uma forma de não só lidar com essa timidez, com essa ocasião, às vezes, muitas vezes, de improviso, onde você tem que falar, onde você precisa se expor, onde você precisa expor uma opinião. E foi no teatro onde eu encontrei esse primeiro passo, o primeiro passo do destravar minha comunicação. Mas apesar de amar teatro, amar música, muitas vezes quando eu precisava de fato me expor, ainda tinha aquela criança tímida, ainda havia aquela pessoa introspectiva, ainda havia aquela pessoa quieta, que muitas vezes via outros jovens, outros adolescentes passando na frente, porque sabiam se comunicar, porque sabiam fazer amizades, entende? Então, teve uma vez na minha vida, com 16 anos, que eu refleti muito sobre o que eu poderia ser no futuro. Aliás, se você que está assistindo aqui é pai, mãe e convive com crianças, é sempre tão importante que você possa fazer com que ela se imagine, né, se projete no futuro, porque ela pode de fato preparar a vida inteira dela e começar a partir de agora a de fato se treinar uma habilidade tão importante para o futuro. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Eu comecei a olhar para o meu futuro e me vi assim, o que eu vou ser? O que eu posso ser? Quem que eu vou ser? O que eu posso fazer para o mundo? E não que havia na minha cabeça uma profissão em si, mas eu sabia que eu poderia e queria de alguma forma transformar a vida de alguém, ajudar alguém. Só que imagina só, alguém como eu, anos atrás, que tinha tantos medos, como que eu poderia me projetar num futuro onde sem esses medos eu transformaria e falaria com tanta gente? Foi aí que eu decidi de vez mudar, investir tempo e tudo que eu poderia na minha comunicação, que era, no meu caso, a minha maior dor. E naquela dor, naquele momento onde eu decidi aquilo, sofrendo com essa dor, né? Porque, se você decide mudar a sua comunicação, você sabe que você vai ter que se expor, você sabe que você vai ter que enfrentar frente a frente assim mesmo. Mas deixa eu te interromper, a família fez parte disso? Com certeza. Ou não? Ou você se percebeu? Eu posso dizer que a minha família em si tem muita participação nesse encaminhamento para a comunicação desde a música. Mas eu tive um momento importante nesses meus 16 anos, que foi quando eu decidi mudar isso, que foi justamente os amigos ao meu redor que me apresentaram os projetos sociais em que lá haviam oportunidades de desenvolvimento de habilidades, como por exemplo a comunicação. Bom, como você estava dizendo, às vezes muitos pais estão nos assistindo agora, tios, padrinhos, avós, e a gente sempre tem na família aquela criança que fica mais quietinha, ainda mais agora, com essa tecnologia toda, a criança passa horas num tablet, num computador, num celular, e ela não se comunica. E muitas vezes os pais não se dão conta de que a falta de comunicação dessa criança vai gerar problemas futuros, né? Seja no relacionamento com os amigos, seja, enfim, se a pessoa for trabalhar numa empresa, ela vai ter que se comunicar com outras pessoas, se ela quiser crescer na profissão, vai ter que lidar com a comunicação, porque eu penso que às vezes as pessoas pensam assim que comunicação está totalmente ligada ao trabalho de imprensa, de comunicação, de segurar um microfone, de falar na rádio, de ter um podcast, de ter um programa de entrevistas, e não é isso, né? Comunicação é vida, como você começou o programa aqui falando, a gente perde oportunidades por não saber se comunicar. E aí, no cargo público, por exemplo, você pode ocupar um cargo público, você pode ser um candidato a prefeito, você pode trabalhar com política, que a gente tem muitas pessoas aqui na nossa região, e você precisa saber colocar o seu pensamento ali, colocar numa ordem para que atinja a outra pessoa, né? Porque comunicação, ela só acontece quando tem outra pessoa ali para me ouvir, né? É possível aprender isso? É possível e seria quase que obrigatório para todas as pessoas, né?
Qual seria o sentido da humanidade se a gente não entendesse que nós viemos para cá para nos relacionarmos com outras pessoas? Não faria sentido nenhum viver aqui sozinho, né? Nesse mundo sozinho. Então, de muitas certezas que a gente tem na vida, uma delas é nós, em algum momento de vida, e talvez em vários momentos de vida, nós precisaremos nos relacionar bem com outras pessoas. Isso significa saber conduzir uma conversa para ter uma amizade, para ter um relacionamento amoroso, por exemplo, para criar uma família, para educar os seus filhos, para que você possa alcançar um cargo que você tanto deseja na sua carreira, na sua empresa, seja como e qual for. O grande ponto é, se você não entender, você que está assistindo, ou você que tem a missão de educar uma criança, se você não compreender que desenvolver a comunicação dessa pessoa ou a sua própria comunicação vai te levar a infinitas possibilidades, lugares, oportunidades, talvez você vai viver uma vida prejudicado nesse sentido ou até de certa forma travada como a comunicação travada. Eu costumo dizer isso. Mas aí pode surgir uma pergunta assim, mas eu já tenho 30 anos, e se eu não aprendi quando eu era criança, eu não aprendo mais. Certo ou errado? Totalmente confuso, né? Porque nós todos, quando humanos, pequenos, humanos que somos tanto pequenos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós aprendemos alguma coisa. O teu cérebro ele tem a capacidade, o tempo todo ele tem a capacidade de aprender coisas novas. Você aprende tudo novo, desde um caminho novo para ir ao seu trabalho, um processo novo para que você possa criar algo no teu hobby, quanto aprender a se comunicar. Né? Então, eu nunca me esqueço de uma aluna nossa de 75 anos que buscou melhorar a comunicação para educar os próprios netos. Porque ela tinha muita dificuldade de se relacionar com os próprios netos, porque é um outro tipo de linguagem, é uma outra forma de relação, mas se ela conseguisse dominar a própria comunicação e compreender a comunicação de uma outra pessoa, ela poderia gerar ali conexão. E esse é o grande ponto da comunicação, não é só falar bonito ou saber se comunicar, usar as palavras, mas é entender que o grande poder daquele que se comunica bem é conseguir compreender a mensagem do outro e se conectar com o outro, se colocando de igual para igual, entende? Veja isso numa relação entre pai e filho, né? Quantas vezes para uma relação de cima para baixo ou não direta de comunicação, a gente tem ali um atrito, um ruído, né? Mesma coisa dentro de empresas, quantas vezes tem ali casos de uma comunicação violenta, agressiva entre líder e liderado, então muitas vezes não conseguir deixar a tua comunicação equilibrada com a do outro significa saber se comunicar e saber compreender a comunicação do outro. Quando isso não acontece, há ruídos, né? Então, como pessoa que você é, profissional, fica a grande missão de decidir desenvolver isso e como pai, mãe, enfim, no caso da sua primeira pergunta, educar um filho que muitas vezes tem essa trava, tem essa certa introspecção, isso é traço de personalidade, não tem nada de errado em ser introspectivo, mas tem muito de errado em perder a oportunidade por não conseguir se expor. E essa exposição muitas vezes é encarregada de medo. Lidar com esse medo, enfrentar esse medo pode fazer parte do jogo. O que não pode acontecer, para finalizar essa minha fala, é você, como pessoa, ter tanto para contribuir para o mundo, mas por conta de não saber como comunicar o que você sabe, você deixar de contribuir para o mundo. Isso não é legal. E você está me falando assim, vem muitos exemplos à minha mente, por exemplo, nesse momento, até para pedir um aumento de salário, né? Até para convencer o seu chefe de que aquele seu projeto é muito legal, como eu disse, na carreira política, para médicos que precisam comunicar, as pessoas que de repente são tão simples que não conseguem entender o que elas têm, e aí você tem uma escola de comunicação, que como eu disse aqui, a escola de comunicação é a Aptitude, a escola de comunicação mais inovadora do país. Vocês oferecem cursos para essas pessoas, para esse público? Vocês oferecem cursos para, às vezes, para os municípios que estão aí? Como é que funciona isso, Guilherme? Claro, esse é o nosso grande propósito. Vou só ressaltar como a gente chegou até aqui, porque é tão interessante entender que o mais importante de um curso, de um treinamento, é a forma como ele acontece, não só o que ele entrega. Na minha vida, quando eu decidi de fato melhorar minha comunicação, eu encontrei em projetos sociais algumas ações que no caso eles eu chamo carinhosamente de campeonato de palestra. Aliás, muita gente duvida que isso existe, né? E muitas vezes quando alguém quer melhorar a própria comunicação, no caso era meu caso, eu não podia investir em cursos, eu tinha que buscar algum lugar para desenvolver, né, essa habilidade.
E eu encontrei esses campeonatos de palestra que nada mais eram do que ocasiões onde eu precisava, né, me comunicar, falar em público, dar uma palestra com um tema definido por outras pessoas, pela banca, por exemplo, e eu era avaliado por uma banca, jurados, por exemplo, de linguagem corporal, contato visual, eloquência, dicção, tema, temática, tempo, tudo ao mesmo tempo, né? No caso ali, estava acontecendo aquela análise. Literalmente se desafiou. Totalmente, porque eu fui de uma criança muito tímida, introspectiva, quieta, morrendo de medo, insegura, a uma pessoa que falou assim, olha, eu quero realmente desenvolver isso na minha vida. Aliás, foi um passo muito grande, né, de uma hora para outra. Eu sofri muito naquela época, porque foi quase que um mês digerindo aquilo e falando, meu, não tem coragem de falar para as pessoas. Você acha, eu vou participar de um campeonato já logo de cara? Mas eu não tinha estrutura, né, Fer? Não conseguiria investir em outros cursos nem nada. Então eu falei, eu tenho essa chance. Ou eu aproveito ela ou eu deixo passar mais uma vez. Então eu decidi aproveitar. E é engraçado porque na minha primeira vez que eu fui fazer esse campeonato, primeira edição, né, que eu me desafiei, eu falei, meu, vamos ter ali umas 70 pessoas. Se eu for passar vergonha, que pelo menos eu sempre umas 70 pessoas, né? Na minha vida inteira, só 70 tá bom, né? E eram 750 me assistindo. 750? Então era um auditório com 750 pessoas no público, mais 4 jurados. Assim, se alguém aqui tem problema, que você que está assistindo, de apresentar um TCC, imagina aquela situação que era realmente quase que um TCC, uma banca me avaliando de um tema específico. Então ali eu, de fato, dei o primeiro passo em melhorar minha comunicação e a partir dali começaram a acontecer vários episódios inusitados na minha vida. Com 17 anos eu fui convidado por um empresário daqui da cidade para dar uma palestra para a equipe dele de 50 pessoas. E eu falei, não, eu vou dar uma palestra para a tua equipe? E foi naquele momento que eu poderia ter ganhado dinheiro, né, jovem, 17 anos, usando uma ferramenta que estava dentro de mim, eu não precisava aprender nada para aquilo, era só de fato ensinar o que eu aprendi. Mas o que me impediu aquilo, naquele momento, de aceitar aquela proposta foi, mais uma vez, a insegurança. A insegurança de não ter, talvez, uma certificação para provar que eu sei. Então, foi ali, passados alguns concursos e perdida essa oportunidade, que eu falei, eu preciso melhorar, de fato, minha comunicação seriamente. Eu tirei dinheiro de onde eu poderia e eu comecei a fazer vários cursos de oratória, que é muito comum você encontrar por aí cursos de oratória, mini cursos, treinamentos, enfim. E dentre aqueles momentos em que eu era aluno de outras escolas, eu me sentia muito frustrado com a forma em que era ensinado para mim todas as teorias, ensinadas as teorias, as técnicas, as estratégias de oratória. Porque no final do jogo, mais parecia que aquelas escolas, aqueles cursos queriam me moldar a ser alguém que eu não era, do que me ensinar a me comunicar de verdade. Então, naquele momento eu passei por uma frustração muito séria como aluno, que era não ter o respeito a quem eu era. De certa forma eu pensava que eu teria que virar outra pessoa para me comunicar bem. O que não é verdade. Hoje, após anos estudando isso, eu digo que não. Você pode ser você mesmo se comunicando. O ponto é, você tem que entender qual que é o teu limiar, a tua régua, o teu limite, para que você seja bom sendo você mesmo. Mas naquele momento parecia que eu não tinha atenção dentro de sala de aula, que eu era forçado a fazer o que eu não sabia fazer, para me comunicar de um jeitinho que seria um perfil comunicador. E aquilo ali para mim não deu certo. Foi quando eu, questionando esses problemas, diria, de educação, de ensinar, eu encontrei com uma outra pessoa que tinha os mesmos questionamentos e nós decidimos fazer uma aula de comunicação aos nossos moldes para um grupo de amigos. E a partir daquela aula surgiu a Aptitude, que hoje já atende mais de 5.000 pessoas, com inúmeras turmas, cursos, enfim. E o grande ponto que eu quero chegar aqui, que eu contei dessa história, para que você se comunique bem, para que você desenvolva essa habilidade, como eu, por exemplo, desenvolvi e sigo desenvolvendo, e a minha grande missão é, através de palestras, cursos, mentorias, ensinar outras pessoas a dominar essa ferramenta, a entender que para se comunicar bem, você não tem que deixar de ser você mesmo, mas sim passar por um processo de autoconhecimento de quem é você se comunicando. E depois de responder essas perguntas, e é justamente esse processo que eu ajudo os meus próprios alunos a passar por essa jornada de autoconhecimento, que você consegue encontrar as ferramentas que dão certo para você. Eu posso, inclusive, dar alguns momentos aqui, uma próxima fala justamente sobre quais são essas ferramentas. Mas para responder a sua pergunta, sim. Hoje, como escola de comunicação e eu como palestrante, ajudamos pessoas, profissionais, empresas, prefeituras, com certeza, de fato, qualquer tipo de instituição que queira, de fato, transformar a comunicação de pessoas ou uma comunicação por completo, para que todos possam criar novas oportunidades. E essa carreira de palestrante, porque está voando, né?
enfim, muitas empresas te convidando para palestras. É isso que você conversa com as pessoas? Ou sempre tem um tema já pré-definido? As pessoas podem escolher, de repente, os líderes, né? Sobre o que você precisa falar, quais são as necessidades daquele público. Como é que funciona mais ou menos? Quando eu contrato o Guilherme palestrante. Muito bem. Toda vez que uma empresa, uma instituição, alguém quer contratar uma palestra que ministrada por mim, né? Claro que essa palestra vai ter um tema central de comunicação, mas é claro que ali, num primeiro momento, o meu papel é, junto com essa equipe, junto com essa instituição, entender quais são os ruídos de comunicação que estão acontecendo. E uma coisa é fato, para ficar bem claro aqui, eu vou falar de uma empresa, mas entenda isso como qualquer coisa. Uma empresa morre e uma empresa cresce por conta da comunicação. Assim como uma sociedade, uma cidade morre, uma comunidade morre ou cresce por conta da comunicação. E o grande exemplo disso, que comunicação é uma ferramenta, por exemplo, de sobrevivência, é a tua história, a minha história e a história da humanidade. Porque se não fosse homens, mulheres da caverna conseguindo se comunicar, ou seja, estabelecer um vínculo entre si, nós não estaríamos aqui com uma cidade tão linda, com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento. Então, graças à comunicação em si, talvez a ferramenta e a habilidade mais histórica, mais antiga da humanidade, se não fosse essa habilidade, nós não estaríamos aqui. Então, quem sou eu para duvidar que não é essa habilidade que vai me levar para frente? Entende? Então, uma vez que você desenvolve essa habilidade entre o grupo de pessoas, que nada mais é do que uma empresa, um grupo de pessoas, que nada mais é do que uma sociedade, uma comunidade, ou enfim, uma vez que você desenvolve uma boa comunicação entre pessoas, as pessoas crescem, a empresa cresce, tudo cresce. Só que ali, se há ruído, se há desencontro na informação, se não há ali um relacionamento bom, tudo aquilo se destrói. Então, você tem muitos casos que você consegue se lembrar, você que está assistindo também, de empresas, de corporações, de instituições, de grandes, enfim, ideologias que se quebraram por problemas de comunicação, por ruídos de comunicação. Seja, por exemplo, uma desinformação, te falei algo totalmente, no caso, fake news, te falei algo errado, você acreditou, você se deu mal por conta disso e aí tudo se quebrou. Ao mesmo tempo, ali a gente tem casos de comunicação violenta que acontece muito dentro de empresas. Então, é um líder que trata um colaborador de forma agressiva pela comunicação, pelo tom de voz, colaborador, aqui não é meu lugar, pede demissão, outros vários pedem demissão junto, pronto, a empresa quebrou. Então, falta de relacionamento claro, encantador com o cliente. Então, chega um cliente, uma pessoa que vai ser atendida pela tua empresa, ela não tem um bom tratamento, ela não entende o que você vende, o vendedor não trata ela de forma clara, ela não entende por que ela precisa ser ajudada. Imagina, quantas vezes você já deixou de comprar algo porque você foi mal atendido? E o atendimento, mau atendimento, é nada mais o quê? Do que a dominância da ferramenta de comunicação e usando essa ferramenta para encantar alguém. Um cliente que compra é um cliente encantado. Só que para ficar encantado, você tem que entender que eu estou vendendo, você tem que entender por que você precisa que eu estou vendendo. Quantos vendedores, equipes não conseguem fazer isso? Então, fato, muitas empresas, muitas instituições são quebradas, são destruídas pela falta de habilidade de comunicação. E esse é justamente o meu trabalho, entender aonde que estão os ruídos, entendendo este ruído, é criado todo um projeto, que no caso é totalizado, né? O fim dele é uma palestra, onde eu, para os colaboradores da empresa, forneço estratégias de comunicação, né, por meio dessa palestra, para que eles possam resolver esses problemas. E muitas vezes, dentro de processos mentorados, eu estou ali junto com a empresa resolvendo o problema, que é um problema interno. Agora, gostei muito e quero contratar o Guilherme Constâncio. O que eu faço? Primeira coisa é entrar em contato com a Aptitude ou comigo, né? Nós temos as nossas redes sociais, então se você digitar aptitude.com.br, você já encontra o nosso site. Aptitude com P? Aptitude com P mudo, isso mesmo. P mudo. É como se fosse aptidão e atitude juntas, na mesma palavra. Aptitude. E aí nós também temos o Instagram da Aptitude, que é aptitude.brasil, e ao mesmo tempo, se quiser um contato direto comigo, vou ficar muito feliz. É só pesquisar no Instagram, @oGuiConstâncio. O Gui Constâncio. E toda segunda-feira, na Rádio CBN. Perfeito. No quadro Comunicação na Prática. Só é a maior rádio de notícia do Brasil. Guilherme, um prazer te receber aqui no Entre Cidades. Eu já te conheço há algum tempo, mas assim, é impressionante. Toda vez que eu converso com o Guilherme, eu aprendo algo mais. De algo que eu acho que já conhecia muito. Então, a gente está sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo. Muito obrigado. Fico muito feliz, foi um prazer imenso estar aqui com você e com todos vocês que estão assistindo. E você,
fique atento, porque sempre a gente está trazendo alguém que é muito relevante na nossa região, na região metropolitana de São José do Rio Preto, e gente, que é o caso do Guilherme, saiu daqui e está voando por todo esse país. E você não pode perder essa e outras entrevistas, estão lá no nosso portal, jornalentrecidades.com.br. Eu te aguardo na semana que vem, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.